paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. Salmos de número 1 e verso 5. Vamos meditar um pouquinho nesta palavra e saber o que o Senhor tem para nós. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação do justo. Que palavra maravilhosa! Esta palavra, ela encerra uma verdade e encerra uma doutrina espiritual. A doutrina aqui espiritual nos mostra que há uma diferença entre aquele que tem a presença de Deus e entre aquele que não tem a presença de Deus. A doutrina mostra que há uma separação entre o bem e o mal. E aqui nesse texto deixa evidente que o mal tem que acabar, que o mal tem que ser banido. Não adianta eu pensar que tudo que eu fizer de errado não haverá consequências, não haverá punições, pois haverá sim. Se você pensa que não existe a punição, ela existe, tanto na vida como na morte, tanto no material como no espiritual. E nós encontramos já uma seleção. Se você viver uma vida boa, uma vida feliz, uma vida tranquila, você não terá amizades falsas, enganosas, amizades que mentem, que dão conselhos errados, amizades que vivem prejudicando, pecando e não se arrepende, amizades que tudo é motivo de riso, tudo é motivo de escárnio, tudo é motivo de zombaria. Essas amizades não te trarão felicidade e nem alegria em Deus. E na sequência do versículo dá uma receita para nós, para que nós possamos estar ligados nessa felicidade e conectados com essa felicidade, tem que ter o prazer. E esse prazer é ler, é meditar, é estar em comunhão com Deus de dia e de noite. Para que precisa ser feliz? E para que precisa ter comunhão? Para que precisa, entendeu? Estar ligado com Cristo. Existe um porquê desde o princípio, desde o Gênesis, desde o Bereshit, existe esse princípio: crescer e multiplicar. Quando fala de crescer e multiplicar, aqui nos Salmos está falando de dar frutos. E dar frutos aonde? Na presença de Deus. Porque aqui fala sobre ribeiros e fala sobre águas. Ribeiros são pessoas em nossa volta. E água aqui tem dois sentidos, e sentido tanto material como espiritual. Mas aqui nós levamos a sério o sentido espiritual, que é o Espírito de Deus habitando dentro do homem. E você vai ver que é princípio do Gênesis, é do Bereshit, que o Espírito de Deus pairava, quer dizer, andava sobre as águas. E aí há uma verdade: o Espírito de Deus andando e habitando no recinto, no lugar onde você está impetrado, aonde você está, tudo muda. E aqui no Salmo nós vemos que mudou. Qual é a mudança que tem aqui? Dá frutos. É o Gênesis novamente se cumprindo aqui. Crescei e multiplicai. Vai dar frutos. Frutos na estação certa. Frutos na hora certa. Frutos que vão abençoar pessoas. Entendeu? Então, o princípio aqui, que quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece os princípios de Deus, você dará fruto. Não quer dizer que quando você obedece
a palavra de Deus, você será um desnorteado. Não, você dará frutos, você terá sabedoria, você terá um propósito, você terá um conhecimento no tempo certo, na hora certa. Não adianta você querer aprender, querer saber fora do tempo e tendo um caráter de desobediência. Nós vemos no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem, quando fala homem, está falando da humanidade. Está falando da humanidade. Aqui não há um sexo definido. Aqui está falando da humanidade. Homem significa humanidade. Quando a humanidade desobedeceu um princípio, uma ordem de Deus estabelecida, veio a ruína, que até hoje está impetrada por aí. Entendeu? Você vai ver que, mas se não acontecesse isso, não ia ter um processo de sabedoria, não ia ter um processo de conhecimento. Ia ter sim um processo de sabedoria, ia ter sim um processo de conhecimento, mas ligado com o espiritual. Você entendeu? Você ia saber tanto a matéria, como você vê as pessoas usando ela para fazer sapato, chinelo, calça, para fazer casa, usando a matéria para tudo. E ainda recicla a matéria, você ia saber da matéria, porque você é matéria. E você ia saber do espiritual. Mas quando desobedece um princípio, uma ordem, isso é quebrado. Ganhou alguma coisa? Não. Está sabendo dos processos e conhecimentos materiais, mas espirituais não teve nenhum processo. Na hora certa, se não desobedecesse a ordem de Deus, de não tocar, de não mexer, de não comer, ali, se não desobedecesse essa ordem, se obedecesse assim, não vamos mexer, no tempo certo, Deus iria trazer à tona a sabedoria material e a sabedoria espiritual. Porque até então o homem estava andando sobre o jardim com sabedoria material para dar nome aos animais. E você vai ver que todos os nomes que tem nos animais são característicos deles. Tem característica deles. Tem um princípio de sua personalidade. O que é isso? É o conhecimento e o poder de Deus. Então quebraram esse elo. Aqui ele fala, aqui nos Salmos, que nós devemos dar frutos para sermos abençoados. E aqui também nós vamos ver que há uma separação entre o abençoado e o que não é abençoado. O abençoado não é feliz. Já encontramos aqui. O que não é abençoado, não é feliz. O que não é abençoado não medita na palavra. O que não é abençoado não tem Deus como prioridade. Yoshua, Jesus, o que você entende de suprema força poderosa de Deus, Deus supremo, Deus que criou o céu e a terra, esse não tem sabedoria. E outra, aqui é uma diferença, aquele que não é feliz, aquele que não tem Deus como prioridade, ele é considerado como um ímpio, e é considerado como uma palha, é considerado como uma árvore que tem muitas folhas, igual a figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira estava dando muitas folhas, mas não tinha fruto. Toda figueira que tem muitas folhas, ela tem que gerar fruto, porque é o tempo de dar frutos. É o tempo do fruto. Então você vai notar assim que o ímpio, ele não é assim. Ele não está alegre, ele não medita e não tem Deus como prioridade. E aqui no Salmo em questão diz que eles não resistirão nem os pecadores na congregação do justo. Quer dizer, a força de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, a alegria de Deus, a comunhão de Deus, o prazer que Deus dá para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, o ímpio não consegue resistir. Por que ele não consegue resistir? O pecador não consegue permanecer. Por que não consegue permanecer? Porque Deus é luz, e a luz mostra toda a verdade. A luz mostra tudo que está errado. Se está quebrado, você vai acender a luz e vai clarear. E Jesus deixa em sua palavra: vós sois a luz do mundo. Aleluia. E agora não anda mais em trevas. Até um próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos
agora mais em breve, para darmos conclusão desse texto.